Salve, salve, curso de Propaganda e Publicidade da Faculdade SMG. Aqui quem vos fala é o professor Alex Caparelli. Mais uma aula remota para nós. Hoje a gente vai ver o comportamento do consumidor na base do processo de decisão de compra, baseado na obra de Philip Kotler, o Administração de Marketing, 12ª edição, Kotler e Keller. O que nós vamos ver de assunto será o reconhecimento do problema, a busca de informações, avaliação de alternativas, decisão de compra e comportamento pós-compra. Vamos lá? Salve, salve! Depois de uma semana super corrida, cara, essa semana foi a semana inteira gravando. Depois na sexta-feira concurso na Universidade do Estado do Paraná, lá de Paranaguá, uma correria. Mas acabou dando tudo certo. Aí iniciamos a semana já com as bancas do curso de Comunicação, Publicidade e Propaganda da SMG. Participei de 2 bancas. O pessoal já está indo para a reta final aí, já estão se formando. Um abraço à turminha do 8º período. E logo, logo vocês também, daqui 3 aninhos já estão chegando por aí. É super rápido, quando a gente pensa que não, já está chegando lá nos referenciais, que é a última parte, tá certo? Bom, a nossa aula de hoje, eu retirei ele inteirinho do livro do Kotler, que é o processo de decisão de compra. Como que o consumidor ele vai se comportar nesse processo de compra. Existem 5 fases muito distintas para a decisão de compras, e aí eu quero explicar cada uma delas para vocês, para que vocês possam entender bem como funciona toda essa dinâmica da compra. A parte de pesquisa, depois a parte de apreciação e depois o comportamento que ele tem pós-compra referente àquilo que adquiriu, que ele passou a ter, né? Então é bem interessante e é muito importante que vocês possam ter bastante ideia de como funciona isso aí. Por que eu digo isso para vocês? Na vida profissional nossa, na nossa área, principalmente a área de mercadologia, vocês que podem trabalhar com a publicidade e a propaganda, uma agência de marketing, uma agência de publicidade, a gente precisa conhecer alguns comportamentos de compra e algumas posturas dos clientes, dos consumidores, para a gente poder desenvolver qualquer tipo de estratégia para poder atingir esses consumidores e eles comprarem nossos produtos, né? Então isso faz parte do conhecimento de negociação que a gente tem dentro do marketing. E inclusive o pessoal de publicidade, quando vão desenvolver campanhas, e aí eles precisam atingir esses consumidores, essas pessoas, então a gente pensa de uma forma um pouco mais ampla. Não é só o fato de comprar, mas também é como ele procura, como ele pesquisa, as suas atitudes perante a esse produto, e depois como ele vai acabar consumindo, né, esse produto, tendo um feedback que é o pós-compra, né? O pós-venda para a empresa nesse caso aí, tá? Então dá uma olhadinha aqui na nossa capa para você ver, olha que legal aí, ó. Curso de Publicidade e Propaganda. Nós estamos trabalhando a matéria de comportamento do consumidor, hoje com o processo de decisão de compra, o modelo dos 5 estágios. Então o primeiro é o reconhecimento do problema, o segundo é busca de informações, o terceiro é a avaliação das alternativas, o quarto é a decisão de compra e o quinto é o comportamento pós-compra. Eu vou levar esse material até a parte que fala das crenças e atitudes. Aí, a partir da próxima semana, eu completo essa apostila, que são 28 páginas, e aí na próxima aula eu vou a partir das crenças e atitudes, ok? Essa aqui é a capa do nosso livro,
Esse é o livro base que eu tenho usado, olha lá, o referencial base. Essa aula foi baseada integralmente nesta obra. Esta obra é Kotler e Keller, Administração de Marketing. Eu falei 12ª, me perdoe, é 14ª. O 12ª é com o Armstrong, que é um livro da capa vermelha. Tá? Então esse aqui é o 14ª edição, né? Foi editado em São Paulo pela Pearson Education do Brasil. O ano de lançamento desse produto no Brasil foi 2012, certo? Olha aqui então. E essa obra do Kotler, do Keller, ela é o seguinte: o Kotler ele tem costume, eu não sei qual que é o critério que eles usam, né? Mas ele lança as obras pares nos países, por exemplo, como o Brasil, país latino-americano e algumas outras partes do mundo. E as ímpares, Estados Unidos e Europa. Então você pode ver que a gente não tem o 9ª edição, a gente não tem o 11ª edição, 13ª edição aqui no Brasil. A gente só tem os números pares. Então, por algum critério deles, talvez seja por tradução, tem o mesmo livro traduzido, então ele dá uma edição diferente, uma edição à frente, e aí a gente sempre vai ter números pares aqui das edições. Esse livro aí é um baita de um livro. As pessoas chamam, os mercadologistas chamam ele de Bíblia do Marketing, para você ter ideia do tamanho dessa obra aí. É um livro grosso, um livro bem grande, com muitas informações, tá? Informações precisas para vocês. Eu vou até mostrar. Olha aqui, ó, o livro é essa preciosidade aqui, ó, essa maravilha. Já está um pouco gasto aqui de tanto usar, porque é um livro que sempre está na minha mesa, né? Sempre que eu sempre pesquiso. É um livro grande com letrinhas pequenininhas, tá? Preciso usar óculos para usar, para poder estudar com esse livro aqui, tá? Então ele tem muitos cases, muitos exemplos que Kotler e Keller traz, principalmente da indústria americana, um pouco da indústria europeia, e muita informação de fato, né? Mas a base do marketing, da mercadologia, está toda aqui dentro. A parte teórica, principalmente a parte teórica, né? Não só os casos, mas a parte teórica a gente pode compartilhar com vocês para que vocês possam entender todos os processos mercadológicos, tá bem? Beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula, vamos falar do processo de decisão de compra. Vou colocar meu livrão aqui para ele não pode ficar perdido aqui, que eu uso demais ele. Tá? Então vamos lá, olha, vamos começar aqui falando sobre o processo de decisão de compra. Dá uma olhadinha, ó. Eu coloquei essa figura 6.4 porque é como está no livro, tá? Poderia ser a figura 1 da nossa aula, mas como eu estou seguindo o livro, então ele vai estar como a figura 6.4. Aí eu falo de cada uma delas por vocês, olha. O primeiro estágio é o reconhecimento da necessidade. Quando você de fato pensa, olha, eu preciso de determinado produto. Então eu vou decidir, vou comprar. A segunda estágio é a busca de informações. Aí você vai fazer pesquisas, vai pesquisar onde? Posso pesquisar na internet, posso pesquisar com os amigos, com os familiares, com quem já tem o produto. E aí trazer informações para ver se eu tomo aquela decisão mesmo. Aí eu vou avaliar algumas alternativas, as alternativas são várias que tem no mercado, alternativas de concorrentes, alternativas de produtos substitutos, várias alternativas aí de preços e tal, que podem, de certa forma, influenciar na decisão de compra, que é o quarto estágio. Aí você decide pela compra, né, sim ou não. Se sim, aí você vai usar o produto, ou comprar para alguém usar esse produto. Aí você vai para o quinto estágio, que é o comportamento pós-compra. Tá? Então esse aí é o modelo 6.4, modelo das 5 etapas do processo de compra do consumidor, né? Olha que bacana aí. Então vamos falar sobre ele aqui, tá? O processo de decisão de compra é um modelo de 5 estágios. Os processos psicológicos básicos que examinamos desempenham um papel importante nas decisões de compra que os consumidores efetivamente tomam.
as principais perguntas sobre o comportamento de compra do consumidor que os profissionais de marketing devem fazer no que se refere a quem, o que, quando, onde, como e por quê. Então, olha aqui, meus amigos, olha, vou até tirar o óculos aqui para falar com vocês. São várias etapas para a gente poder entender o processo de compra, tá? E depois, algumas perguntas que os próprios profissionais de marketing fazem, né? Que se refere a quem é o nosso consumidor. O que ele vai comprar, o que ele quer, quando, é para já, é para depois, é para pedido, tem que ter pronta entrega, né? Várias situações aqui que a gente pensa no perder praças, tá vendo? Que é a poder atender essa clientela aí, né? Depois onde? Olha a praça aí, ó. Onde vai ser? Vai ser aqui na loja? Vai ser entregue em casa? Vai ser por e-commerce? Tá? Como e por quê que a gente vai entender e né, para poder desenvolver esse processo de decisão de compra, o mercadologista precisa entender tudo isso que eu acabei de falar aqui. Quem, o que, quando, onde, como e por quê. O autor fala sobre a inteligência, fala que empresas inteligentes tentam compreender a decisão de compra dos clientes. De fato, isso ocorre mesmo. E aí eu digo uma outra coisa para vocês. Dentro do marketing a gente tem várias unidades. Alguns gostam de chamar até de vários departamentos, apesar que o marketing é um departamento só. Que pode desenvolver sérias atividades de muito interesse, inclusive. Eu acredito que não exista atividade sem interesse dentro do marketing, dentro da mercadologia. Mas ali nós temos um sistema que é chamado Sistema de Informações de Marketing. Esses sistemas de informações de marketing têm uma outra base, uma outra unidade que é chamado Sistemas de Inteligência Mercadológica ou Sistemas de Inteligência de Marketing. O que acontece com isso aqui? Dentro desse departamento, quando se desenvolve o marketing, a gente tem algumas falhas. A gente não, né? Alguns empresários, alguns profissionais tratam o marketing como uma publicidade, o que não é. A publicidade pertence ao marketing, tá certo? Tem uma ferramenta chamada promoção que a publicidade está dentro. Bom, dentro disso aí, você precisa desenvolver todo o mercado. Né? Para você desenvolver o mercado, você precisa conhecê-lo. E para você conhecê-lo, você tem que pesquisá-lo. Então, como que eu vou fazer a pesquisa? Dentro de uma unidade chamada Sistemas de Inteligência Mercadológicas. Veja, o marketing não é só fazer propaganda, não é só fazer publicidade, não é só cuidar da marca e da imagem da empresa, não. Ela é uma esfera muito maior. Ela precisa cuidar do negócio como um todo, como produto, preço, praça, que é a sua distribuição, e a promoção, que aí sim a gente entra com publicidade, propaganda, entre outras coisas. Entre outras coisas, trabalhando com a comunicação e com a imagem, tá bom? Falando assim. Esse sistema de inteligência, ele vai fazer as pesquisas de uma forma planejada, ela não é assim solta, vou ver o que está acontecendo, não. Ela precisa ser sempre pensada antecipadamente. E esse pensar antecipadamente, você faz o planejamento e aí você vai buscar informações nos canais corretos. Onde, quando, como, com quem, entendeu? Se eu preciso de uma pesquisa quantitativa para verificar quantidade, probabilidades de consumo em números e não em comportamentos, então eu vou pesquisar um grande número de pessoas. Esse grande número de pessoas vão me dar subsídio, essas informações de que a maioria está consumindo ou não, ou prefere outra coisa, e aí eu uso esses números para tomar decisões. Uma outra esfera é o qualitativo. O qualitativo eu não vou analisar a quantidade de pessoas que estão consumindo
ou que pretendem, ou seja, números. O qualitativo, ele é outra esfera. Ele vai trabalhar o quê? Comportamentos. Então, quando eu faço uma pesquisa qualitativa, eu preciso ver como se comporta esses consumidores. Pode ser na questão demográfica. A questão demográfica vai me dar números a respeito de quantidade, de segmentos, de tipos de clientes que nós temos aqui, né? Se são homens, se são mulheres, se são jovens, se são universitários, se são profissionais com formação, enquanto nós temos um outro segmento aí dentro que é o chamado psicográfico, que aí sim a gente trabalha com comportamentos, com estilo de vida, com modos, e aí isto aí é uma pesquisa qualitativa. Então nós temos essas duas situações que ela precisa ser muito bem tratada pelo sistema de informação e pelo sistema de inteligência de marketing. Porque dependendo da situação, dependendo do que eu queira buscar, que eu queira levantar de informações, ele pode ser ou em quantidade ou em qualidade. Mas nós temos uma terceira, que é chamado Quali-Quant, que é uma pesquisa que envolve tanto a quantidade quanto a qualidade desses consumidores, clientes consumidores. Aí ele pode me dar um terceiro parâmetro numa pesquisa dentro do sistema de informações de marketing ou dentro do sistema de inteligência mercadológica, se você preferir, tá bom? Então vamos ver esse slide aí, olha. As empresas inteligentes tentam compreender plenamente o processo de decisão de compra dos clientes. Não é porque ela tem um sistema inteligente que ela vai ser uma empresa inteligente também, viu, gente? Todas as características ou todas as experiências de aprendizagem, escolha, uso, inclusive o descarte de um produto. Estudiosos do marketing desenvolveram um modelo de etapas para o processo de decisão de compra. Está aí na figura 6.4 que eu tinha passado anteriormente. Normalmente o consumidor passa por essas 5 etapas então, tá? Que é o reconhecimento do problema, só para repetir, para fixar bem na memória de vocês. Reconhecer que precisa do produto, buscar informações a respeito, avaliar as alternativas, comprar e depois o seu comportamento pós-compra. Então, obviamente, esse processo começa bem antes da compra real e tem consequências que perduram por muito tempo. E aí eu posso dizer para vocês também que a gente está falando do consumidor aqui, mas isso pode acontecer também com a empresa. A empresa reconhecer seu problema, buscar informações, avaliar alternativas, ir para sua decisão de compra e do seu comportamento pós-compra, se ele volta a comprar ou não, ou o que ele vai fazer em relação a todas essas etapas aí, tá bom? Seguindo então, vamos para outro slide para a gente poder dar sequência aí. Vamos lá, olha lá. Ó. Mas nem sempre os consumidores passam por todas as etapas ao comprar um produto. A gente tem que levar em consideração que ele pode pular isso aí. Eles podem pular ou inverter algumas delas. Ao comprar sua marca habitual de creme dental, por exemplo, uma pessoa vai direto da necessidade à decisão de compra. Isso quer dizer que alguns produtos não necessitam de tanta avaliação, tá? Ele pode pular da necessidade para a decisão de compra já numa etapa só. Então, pulando a busca de informações e a avaliação de alternativas. No entanto, aquele modelo da figura 6.4, ele fornece um bom quadro de referência porque capta a ampla gama de considerações que surgem quando um consumidor se vê diante de uma nova compra altamente envolvente. E aí, meus amiguinhos, eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte, olha aqui, ó. Se você for comprar um produto eletrônico, por exemplo, possivelmente você vai passar pelas 5 etapas, pelo menos as 4 até você comprar
e depois o seu comportamento pós-compra vai ser também um comportamento já normal. É o que todo mundo passa. Você vai dizer bem ou mal desse produto, dos resultados que você teve em relação a ele. Tá entendendo? Então, isso vai acontecer. Agora, se você compra um produto básico de higiene, por exemplo, como o autor deu aqui como exemplo o creme dental, você não vai ficar avaliando alternativas, buscando informação. Você não vai chegar em casa e falar: mamãe, qual que é o melhor creme dental? Qual que a senhora mais gosta? Aí ela vai falar: eu gosto muito do Colinos, que era da época. Aí eu falo: não, eu já gosto do Colgate. Então aí vai na opinião de gosto, às vezes de sabor, a respeito desse produto. Então, alguns produtos de fato, principalmente aqueles que não são eletrônicos, eles pulam etapas mesmo, né? A pessoa fala: tô precisando de um sabonete, vai no mercado e compra. Se tem a marca preferida dele, compra. Se não tem, compra de outro, compra um similar talvez. Isso às vezes acontece até com comida. Tô com fome, não, mas eu vou elaborar um prato, vou comprar. Aí você chega no mercado e compra outra coisa. Então a gente leva em consideração todas essas alternativas aí, e leva em consideração também que alguns produtos, principalmente commodities, o cliente não pesquisa muito não, ele vai lá e compra. Seguindo então, meus amigos, vamos para a primeira etapa para a gente entender como funciona cada uma delas, né, nessas etapas aí, e o que a gente precisa trabalhar em relação a cada etapa dessa. Dá uma olhadinha aí no slide, olha. A primeira etapa é o reconhecimento do problema. Okay? O reconhecimento do problema é a abordagem mais específica sobre esse problema. Você vai abordar aquilo que você de fato tem necessidade. Então você reconhece que você precisa comprar esse determinado produto. Então, o processo de compra começa quando o comprador reconhece um problema ou uma necessidade desencadeada por estímulos internos ou externos. Você pode receber um estímulo que vem da própria vontade, como fome, ou um estímulo de fora, um visual, uma vitrine que você tenha visto, e aí você opta por comprar esse produto. Então ele pode despertar uma necessidade, e aí eu incluo nisso aqui o desejo. Então ele pode despertar dentro de uma necessidade um desejo, seja interno ou seja externo, e aí a pessoa vai para a segunda etapa certamente. Então, no primeiro caso, uma das necessidades normais de uma pessoa é fome, sede, sexo e abrigo, certo? O primeiro degrau das necessidades básicas de Maslow. Tá? Então ele fala que a gente precisa de água, ar, abrigo, a gente precisa de, inclusive, sexo. Sobe para o nível de consciência e torna-se um impulso. Olha que eu estou saindo de uma necessidade para um desejo. E esse desejo ainda eu posso dizer que ele é um grande vilão do impulso, porque se eu fizer a estratégia certinha, eu desperto a compra no consumidor, e a compra por impulso pode vir rapidamente. No segundo caso, em que a necessidade é provocada por estímulos externos, uma pessoa admira um carro novo de um amigo, ouviu uma propaganda de férias, né, lá no Havaí, na sua televisão, viu um carro em frente a uma concessionária, uma porção de coisas assim que enche os olhos, o quindim da padaria, é o que desencadeia ideia sobre a possibilidade de fazer uma compra. Veja que interessante isso, meus amigos. Então, qualquer estímulo, sendo interno ou externo, você pode explorar, inclusive utilizando o merchandising aí nessa forma externa aí, né? Nessa necessidade.
tá certo? Então a gente vem ali até a decisão de compra, como está mostrando a flecha ali, a seta, o aprendizado e a descoberta, conteúdo mais amplo para chamar a atenção, o reconhecimento do problema, esse aprendizado já é um resquício daquilo que você já tenha usado, ou que você já tenha certo conhecimento. Depois você passa a reconhecer esse problema, estou precisando de novo, eu quero agora. E aí depois você vai para as considerações de solução, se ele é material específico sobre a solução, e de fato a sua decisão de compra em materiais específicos sobre o produto e como comprar, ok? Então esse é o nosso reconhecimento do problema. Eu vou falar da tabela 6.3 sobre a percepção do comportamento de compra do consumidor. Olha uma coisa aqui, meus amigos, de sempre, de todos os dias. Cafezinho no copo de bar. Eu adoro isso aqui. Eu sou um cara turbinado no café. Eu já levanto, se minha mulher não fez ainda, eu já boto a mão na massa e todo dia de manhã é uma garrafa. Todo dia de manhã eu tô gravando, tô preparando material, tô fazendo alguma coisa. Agora eu tô com 4 atividades na semana, então são 5 aulas, né? Tenho do meu canal Planeta Marketing Oficial, os episódios de terça-feira. Esses aí eu preparo no final de semana para gravar na segunda-feira. E depois eu tenho as 3 disciplinas aqui, a disciplina 20% EAD. Então são mais 4 disciplinas, né? Então todo dia cedo é essa loucura. Antes, quando a gente estava no presencial, eu passava aí várias horas para poder dormir. Eu dormia de madrugada todos os dias, mas eu acordava um pouco mais tarde, né? 8, 9 da manhã. Hoje em dia não tem jeito mais, né? 6h30, 7 horas a gente tá de pé. Começar a auxiliar as filhas já nos estudos, a esposa já vai trabalhar ginástica, né, na academia dela, e eu vou gravar a aula e vou preparar todo esse material para vocês. Então é todo dia essa mesma coisa. Isso aqui me salva. É o que me turbina. Vamos ver a tabela 6.3 aqui, tá? Sem confusão lá com 6.4, com aquelas tabelas todas. É porque essa figura aqui ela vem de uma outra obra, por isso que ela tem essa numeração. E eu não quis alterar, até porque depois, para não dar uma confusão, mas eu vou falar dela aqui para vocês, tá? Vamos dar uma olhadinha ali. Então, amigos, essa aí é a tabela 6.3 dessa obra aqui, que foi baseada em Belk, George Belk e Michael Belk, parece o nome de cantor, né? George Michael, Advertising and Promotion. A integração do marketing e comunicação e as suas perspectivas, uma obra de 2009, tá bom? E eu não quis alterar a numeração dela aí, nem para colocar como tabela 2 aqui para vocês, tá bom? Então vamos ver o que diz essa percepção do comportamento de compra do consumidor, já que a gente estava falando do reconhecimento do problema. A primeira coisa ali é em forma de questionamentos, tá? A primeira coisa é quem compra seu produto. Olha, se a gente for falar, olha aquele sistema de inteligência que eu falei para vocês do centro de pesquisas. Quem compra seu produto? Aqui você vai direcionar as suas ações ao seu público-alvo. Quem toma a decisão de comprar o produto? São produtos que quem compra é a mamãe, quem compra é o papai, ou quem escolhe são os filhos? Quem influencia a decisão de compra? Do mesmo jeito. Às vezes você não quer comprar, mas o filho bate o pezinho e fala, eu quero, papai. Aí você tem que comprar. Como é tomada a decisão e quem assume esse papel? Aqui em casa, quem compra de fato sou eu, mas quem escolhe é minha mulher. É ela que manda. O que o cliente compra? Que necessidade deve ser satisfeitas? Olha as estratégias aí aparecendo mais uma vez para a gente poder entender o que são necessidades e desejos, o que pode satisfazer a essa necessidade ou a esse desejo. Por que os clientes compram determinada marca? É por status? É por fidelidade? Ou é por escolha mesmo? Ou é porque ela está mais disposta e mais bem distribuída que as outras? Onde compram ou procuram o produto? No mercado, na internet, no catálogo? Ou é igual eu que toda terça e quinta passa um menino aqui que vende pão caseiro?
Aí ele passa e fala: ô doutor, hoje tá quentinho aqui o pão, hein? Dá um aí, menino. Pago mais caro, pago 10 pila no pão caseiro. Mas vale a pena. Se for no mercado, você vai pagar aí 4,50. Mas não é igual, né? E a minha esposa também, ela tem uma produtora dessas hortas comunitárias, que ela atende a minha esposa 2 vezes por semana. Aí ela traz aí frutas, verduras, legumes, né? Tubérculos, qualquer um desses aí para poder atender. Então, onde que essas pessoas procuram? Pode ser até por telefone, né? Pode, qualquer canto aí pode encontrar. E quando compram, existem fatores de sazonalidade? O fator de sazonalidade existe na maioria dos produtos, tá, gente? Principalmente nas commodities, que ele trabalha por safras. Então tem a safra do arroz, safra do feijão, safra do milho, safra do soja. Carne também tem safra aí entre safra, porque no frio a carne já não funciona bem, porque o boi fica magro. Então tem toda essa sazonalidade aí. Períodos em que existe o produto, períodos que não existe o produto. Como o seu produto é percebido pelos clientes? Né? Como que ele vê o seu produto? Como que eles percebem? Quais são as atitudes dos clientes em relação ao seu produto? Que fatores sociais podem influenciar a decisão de compra? Isso aqui tem que ser tudo muito bem pensado, muito bem analisado, viu, gente? O estilo de vida dos clientes influencia as decisões de compras deles? Já provamos que sim, pela psicografia, né? Essa própria obra que eu mostrei para vocês hoje aqui tem uma parte dos fatores psicográficos que fala sim, né, do estilo de vida, do comportamento, de várias situações em relação aos clientes. Então influencia sim. E por último, como fatores pessoais ou demográficos influenciam o comportamento de compra, tá bom? Fatores pessoais ou demográficos, olha aqui. Fatores pessoais, né, de comportamento, que tem a ver muito com os fatores psicográficos, e os demográficos, que a gente faz essa análise de quem da população. Né? O próprio IBGE pode nos fornecer informações super atualizadas a respeito da demografia. Né? Quantidade, batemos aí 217 milhões, acho que foi 217 ou 13, não me lembro direito, milhões de habitantes. Dentre esses 200 milhões de habitantes nós temos 52% de mulheres, existem tantos mais jovens, tantos mais velhos, então é assim que funciona essa análise demográfica. Seguindo então com mais um slide, vamos dar uma olhadinha ali, olha. Os profissionais de marketing precisam identificar as circunstâncias que desencadeiam determinada necessidade pela coleta de informações entre vários consumidores. Assim, eles podem desenvolver estratégias de marketing que provoquem o interesse do consumidor. Dá uma olhadinha aqui que está tendo a transformação das necessidades em desejos. Ok? Já vou explicar. Particularmente no caso de compras discricionárias, como de artigos de luxo, pacotes de viagem e opções de entretenimento, essas são classificadas discricionárias. É preciso motivar o consumidor para que uma compra potencial seja considerada. Aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Dá uma olhadinha aqui para mim. Dá uma olhadinha pro tio aqui. Ó. Os profissionais de marketing precisam identificar algumas circunstâncias que desencadeiam então essa necessidade para a coleta de informações dos consumidores. A gente tem necessidade de várias coisas. Se eu seguir a pirâmide de Maslow, a primeira coisa que eu preciso é do ar para respirar. Depois eu preciso de água e comida para poder manter o corpinho. Depois eu preciso de abrigo. O que é abrigo? Roupa, casa, senão eu não posso ficar aí no tempo, na rua, sofrendo as consequências climáticas e aí que isso vai me fazer mal. Tá? Tem também o sexo. O sexo faz parte porque nós somos reprodutores. Então, tanto o homem quanto a mulher se reproduzem. Então, é uma necessidade básica também se reproduzir naquele fator que a gente sempre ouviu falar que hoje está em desuso, perpetuar a espécie. É o reizão, é o cabra. Tá?
Então a gente, nesse primeiro degrau, a gente já consegue perceber que necessidades elas existem e que a gente pode explorar essas necessidades, despertando um desejo sobre elas. Se você tem a necessidade de comer, de comida, eu posso despertar a fome em você. Com propagandas, com cheiros, com sabores, com degustação, com visual. Né? Mostrar a cara desse produto. Quando você passa na frente de uma vitrine de uma padaria, por exemplo, que você vê aquele quindim mais lindo, aquele pudim de doce de leite, é fatal, cara. Você olha e você quer mesmo, né, consumir esse dito cujo desse produto, que ele foi despertado da necessidade de fome sua e um desejo de comer uma coisa diferente, uma coisa gostosa. Arroz e feijão mata a fome de todo mundo. É só comer arroz e feijão que você não morre. Pelo contrário, existem pesquisas que comprovam que arroz e feijão são os alimentos que mais se completam, né, nas suas cargas de vitaminas e minerais e outras coisas mais. Né? Mas eu desejo comer uma lasanha, porra, um bifão a cavalo, um ovinho frito, né? Saladinha de alface com tomate. Então, essa necessidade ela é despertada em desejo. E aí que entra o dito cujo do mercadologista, o pessoal gosta de chamar de marqueteiro, né? E para despertar isso aí. Ele que pega isso aí, dá esse insight aqui, desenvolve a campanha e aí vai vender para todo mundo, né? E aí ele até fala que particularmente no caso de compras discricionárias, né, como artigos de luxo, pacote de viagem e opções de entretenimento, vai fazer uma viagem aí, vai no show, vai num teatro, vai participar de algum evento interessante, Feira do Livro, por exemplo, né? Então é preciso motivar esse consumidor para que uma compra potencial seja seriamente considerada. Isso aqui talvez não seja uma necessidade você participar do Clube do Livro, da Feira do Livro, mas você desperta que você precisa estudar, precisa buscar mais informações e pelos livros você vai ter a melhor fonte possível. Né? Então isso é interessantíssimo pra caramba, tá certo? Então vamos lá para a segunda, que é o slide que fala sobre a busca de informações, tá? Que é a identificação dessas necessidades, aí o consumidor vai, né, buscar informações a respeito. Vamos dar uma olhada no slide, olha lá. Busca de informações. Curiosamente, os consumidores costumam buscar uma quantidade limitada de informações e para isso, né, os estudos revelam que no caso de bens duráveis, metade dos consumidores visita somente uma loja, enquanto 30% examina mais de uma marca de eletrodomésticos. Podemos distinguir entre dois níveis de interesse. O estado de busca mais moderado é denominado atenção elevada. Nesse nível, a pessoa está simplesmente mais receptiva a informações sobre um produto. No outro nível, a pessoa embarca em uma busca ativa de informações. Olha que tem diferença entre essas duas aí, tá? Essa segunda aí, ela está ativamente buscando informações. Então, ela procura literatura a respeito. Ou telefona para amigos, vasculha a internet e visita lojas para saber mais sobre esse produto. Olha que eu coloquei até um quadrinho aqui do lado, né, dizendo que busca de informações. Identificada uma necessidade, o consumidor volta a sua atenção para o atendimento desta, buscando informações que podem ser obtidas através de fontes internas ou ainda fontes externas. Então, meus amigos, quando eu digo, olha aqui, quando eu digo, porque podemos distinguir essas duas situações aqui, esses dois níveis de interesse. Né? Então, o estado de busca mais moderado, que é denominado de atenção elevada, você não está tão louco atrás desses produtos, não faz tantas pesquisas a respeito, é um pouco mais moderado. E num outro nível,
aí sim você vai buscar informações em tudo que você puder. Aí ele deixa de ser uma busca moderada para ser uma busca mais aplicada a respeito. Eu mesmo já fiz isso aqui, vocês devem ter feito muito também. Aquela questão de você ligar para um amigo: olha, você comprou esse tal produto aí, o que você acha? Né, funciona bem? Tá? E outro dia eu estava conversando com um professor que é amigo meu, o Dr. João, e ele estava falando para mim sobre uns aplicativos para fazer o Chroma Key. Apesar que esse meu aplicativo aqui também faz, mas ele falou que era muito bom. Então eu liguei para ele, a gente conversou e ele me explicou certinho como funciona. E eu estou analisando se vale a pena migrar, se trocar ou não. Né? Então a gente pode ligar para alguém, a gente pode fazer uma busca pela internet, né? Que a gente faz sempre. Outro dia eu tive que trocar o telefone da minha filha e eu fui fazer uma busca e eu sugeri para ela que ela utilizasse o Motorola. O Motorola é, né, uma marca excelente, com uma bateria durável, tecnologia bastante avançada. E aí a gente fez algumas buscas na internet, vimos o modelo mais adequado que ela queria, né, com os recursos que ela pretendia usar. E aí a gente fez a escolha facilmente, aí rápido, uma busca rápida ali, a gente já entendeu a respeito desse produto, fizemos a escolha e compramos inclusive por internet. Porque esse modelo, a gente foi até as lojas que vendem e anunciam, esses grandes magazines, essas grandes lojas aí como as Americanas, por exemplo, não encontramos o produto físico lá. Inclusive eles mesmos sugeriram que comprasse pelo site, porque lá estava mais fácil, que esse produto não via fisicamente. Aí nós compramos lá o modelo E, não sei das quantas, que é o que ela sabe lá, que ela usa, tá certo? E aí nessa busca de informações, houve a escolha por esse determinado modelo, uma vez que atendia todas as suas necessidades, né, e nesse posteriormente os seus desejos, assim falando. Vamos então para o seguinte item, né? Seguindo as ideias lá, que são as fontes de informações. Já que eu dei o gancho agora nessa matéria anterior que eu falei, então a gente dando o gancho aqui, vamos falar sobre as fontes de informações, que são inúmeras. Se a gente for analisar, tem um punhado, como diz o caipira, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, olha lá. Fontes de informação. As principais fontes de informação procuradas pelo consumidor se dividem em 4 grupos. São os pessoais, comerciais, públicas e experimentais, tá bom? Então eu vou explicar cada uma dessas aqui para vocês, né, para vocês poderem entender como que faz com cada uma dessas fontes aí. Então vamos lá. Então, as principais fontes de informações procuradas pelo consumidor se dividem nesses 4 grupos. A primeira é fontes pessoais, que são famílias, amigos, vizinhos, conhecidos. Você pode pedir essa informação para qualquer pessoa que você conheça, inclusive até pessoas que você não conheça, tá? E aí você pode perguntar sobre esse produto, fazer a pesquisa sobre esse produto que você quer comprar. Tá? Se eu estou comprando um celular então e eu tenho um amigo, um vizinho ou alguém da família aí que tem esse produto, eu entro em contato, né? Não importa a forma, não importa o canal, e aí eu vou perguntar a respeito do produto, o que ele acha, né? Se ele me sugere comprar ou não. Segundo são as fontes comerciais. Pô, agora a gente foi para um negócio mais profissional aí, tá? Agora já não é mais o tete a tete, o boca a boca. São as propagandas, sites e vendedores, né? Representantes, embalagens, mostruários. Por quê? A embalagem também é uma fonte de informação e ela é uma fonte de informação comercial. Muitas vezes eu estou no mercado, eu pego o produto e vou ler a embalagem para ver se essa embalagem tem algum componente que eu não possa consumir. Eu, por exemplo, eu tenho alergia à pimenta do reino. Não posso comer pimenta do reino, que me dá uma coceira no corpo terrível.
principalmente no céu da boca. É muito estranho isso, mas o médico falou que é alergia. Então sempre que eu vou comprar, por exemplo, uma farofa daquelas temperadas que eu adoro, eu sempre leio lá no pacote para ver se aquela farofa possui pimenta do reino. Para minha infelicidade, praticamente todas têm. Então eu acabo comprando uma farinha torrada e peço para minha esposa fazer a farofa, porque se eu comprar aquela pronta, certamente eu vou ter problema de coceiras no céu da boca também. Não é brincadeira, vocês não precisam rir, tá? Então a embalagem também é uma fonte comercial, tá? Além das propagandas, né, dos sites, o que os vendedores falam a respeito desses produtos. As fontes públicas são os meios de comunicação de massa, organizações de classificação de consumo, entre outras coisas. Nesses meios de comunicação de massa, aí eu posso dizer que é uma propaganda na televisão, no rádio, propaganda que atinge um grande público, tá? Então são fontes de informações públicas. E as fontes experimentais, que é o manuseio, o exame, o uso do produto, né? Até a degustação, que é uma delícia. E aqui do lado tem esse quadrinho aqui que eu trouxe também. A fonte está bem pequenininha ali, tá? Então são busca de informações como as internas, informações de grupo, informações de marketing, informações públicas e informações experimentais, tá certo? Seguindo ainda, no próximo slide, a quantidade relativa e a influência dessas fontes de informação variam de acordo com a categoria de produtos e as características do comprador. Olha que interessante, né? A gente fala a quantidade relativa de influência dessas fontes e a gente vê que algumas fontes têm muita influência no consumidor. A televisão, por exemplo. E agora esse WhatsApp com as informações fakes, né, que tem trazido um desserviço para o nosso país e para a nossa população. É um cuidado que a gente tem que ter. De maneira geral, o consumidor recebe a maior parte das informações sobre um produto por meio de fontes comerciais. Tá? Fontes comerciais, olha, ó, tem uma porção de coisa, inclusive a embalagem, que pode trazer essas informações para vocês. Inclusive, às vezes você está num supermercado e lá tem uma funcionária daquela determinada marca que ela fica passando informações. É uma promotora de vendas que está ali dentro do supermercado, muitas vezes demonstrando o produto ou falando a respeito. E aí você passa ali pela aquela maquininha de suco, a mocinha super simpática te dá um copinho de suco e fala as propriedades desse produto que você acaba levando, tá? Então, essas são fontes dominadas pelos profissionais de marketing. Entretanto, as informações mais efetivas vêm de fontes pessoais ou públicas, que são independentes. Essas fontes pessoais é o que a gente fala aqui, que a gente busca com vizinhos, com familiares, com pessoas conhecidas, e as públicas que são de grande repercussão sobre essas informações aí, podendo ser até a televisão, tá bom? Então, cada fonte de informação desempenha uma função diferente ao influenciar a decisão de compra. As fontes comerciais normalmente desempenham uma função informativa. É até por isso que eles utilizam essa mídia para poder despertar dentro da necessidade esses desejos que a gente tanto está falando aqui. Enquanto as fontes pessoais desempenham uma função de legitimação ou avaliação, porque sempre que alguém informa a respeito de um produto, ele também faz um juízo dele. Ele simplesmente diz o seguinte: olha, é bom ou não é bom. Eu usei e não gostei. Usei e gostei muito. Por exemplo, os médicos geralmente tomam conhecimento de novas drogas por meio de fontes comerciais, mas procuram outros médicos para avaliar. Isso aqui é uma verdade também. Esses médicos, quando eles recebem a visita desses laboratórios, eles recebem uma influência mercadológica grande, mas antes dele fazer o uso, mesmo sendo comprovado pela Anvisa já, ele vai procurar outros médicos, né? Pode olhar aqui por mim.
vai procurar outros médicos e aí ele vai tirar essas informações, porque mesmo o medicamento sendo aprovado pela Anvisa, às vezes tem médico que não gosta de usar esse produto, então ele acaba descartando, e aí quem já fez uso troca informações com outros aí e acaba desanimando ou animando, né, o uso e o consumo desse determinado produto. Pra gente encerrar a nossa aula de hoje, eu vou pro último item de hoje, que depois na próxima aula, aí a gente vai ver as crenças e atitudes, a decisão de compra, os modelos compensatórios da escolha do consumidor, tá? Que bem legal, a gente vai ver também sobre heurística, os fatores de interferência, uma porção de outras coisas que vai vir agregar a esse material aqui para a gente poder fechar a nossa matéria, tá? Então hoje eu vou encerrar agora falando das avaliação de alternativas, que é mais um item, né, antes da compra, antes de fechar essa compra, e a gente consegue já ter uma ideia um pouco mais clara a respeito dessa atitude que a gente vai tomar, tá bom? Então dá uma olhadinha aqui no nosso slide. Então, uma avaliação de alternativas. Como o consumidor processa as informações de cada marca concorrente e faz um julgamento de valor final? Olha que questionamento interessante, né? Como que ele vai receber essas informações e processar essas informações? Criar um juízo, fazer um julgamento de valor final para saber se esse produto de fato importa para ele. Não existe um processo único usado por todos os consumidores, tá? Cada pessoa pensa diferente e age diferente também. Nem por um consumidor em todas as situações de compra. Então existem essas duas situações ali. Há vários processos e os modelos mais atuais consideram que o consumidor forma julgamentos, principalmente uma base racional e consciente. Eu vou falar desse quadrinho azul que está do lado aí, avaliação de alternativas, aí logo eu explico esse material, né? Então o consumidor segue a linha de benefícios básicos, ele pensa nos benefícios básicos, né? É uma forma de avaliação de alternativas. Então, seguindo essa linha, ele pensa a respeito do quê? Da economia, né? Se esse produto é economicamente viável, né? Do desempenho que esse produto, né, possui, né? Se ele serve para mim, se ele desempenha um papel positivo, se ele me traz o conforto tanto da compra quanto do uso, se é um produto com segurança, se é um produto de status. Muitas vezes as pessoas compram um iPhone por status e não por interesse ao produto, né? A maçãzinha mordida lá é um status de fato, inclusive um dos degraus altos da pirâmide de Maslow, tá? A confiabilidade do produto e da marca, e também a qualidade desse determinado produto, né? Qualidade até eu posso julgar como neologismo, não como um programa de qualidade de fato que a gente tem nas empresas, mas como neologismo, as pessoas achar que o produto é bom e aí o chama de qualidade ou de alto padrão de qualidade. Então, meus amigos, olha aqui, existem várias formas aí, vários modelos mentais que as pessoas utilizam, que as pessoas visualizam para poder fazer a sua escolha. O que nós estamos chamando aqui de avaliação de alternativas, porque alternativas são muitas. Pode ocorrer várias alternativas. Eu acredito que hoje em dia poucos produtos têm alternativas únicas. A não ser que seja algum produto aí que só tem uma marca, um produto novo lançado no mercado, ou algum monopólio, que eu não acredito um país capitalista como o nosso, o monopólio vai tomar tanto a conta desses consumidores, né? Então, para se avaliar alternativas, a gente tem um monte delas para a gente poder tomar a decisão de compra. Então, para encerrar, dá uma olhadinha aqui.
Alguns conceitos básicos nos ajudarão a entender os processos de avaliação do consumidor. Em primeiro lugar, ele tenta satisfazer uma necessidade. Segundo, ele busca certos benefícios na escolha do produto. Terceiro, o consumidor vê cada produto como um conjunto de atributos com diferentes capacidades de entregar seus benefícios. Os atributos que interessam aos compradores variam de acordo com o produto. Por exemplo, tenho 3 exemplos aqui bacanas. Olha, primeiro, hotéis. O que o consumidor vai avaliar de alternativa no hotel? A sua localização, a sua higiene, o seu ambiente e também o seu preço. Então, o autor colocou aqui 4 alternativas que eu possa comparar. Claro que tem mais alternativas disso, né? Não é só isso. Mas, por exemplo, se eu estou viajando, eu sempre viajo às vezes com aulas, com palestras e tal, e aí eu sempre procuro um hotel que esteja próximo ao evento, né? Ou um hotel que seja de bom agrado, dependendo da situação. A segunda alternativa e exemplo aqui é um antisséptico bucal. É a cor, a eficácia, a capacidade de matar germes, sabor, o preço. E isso é interessante porque as minhas filhas, elas brigam pelo vermelho, elas não gostam do antisséptico verde. Elas falam que o verde é ardido e que o vermelho tem sabor de framboesa. Eu não sei se tem tudo isso aí, mas é uma opção delas que consomem, né? Então, se ele tem eficácia, se ele tem essas capacidades todas aí de ação, se o sabor é bom e se o preço também é relativamente bacana, né? E o terceiro são os pneus, a segurança, vida útil, desempenho e o preço. Também a gente analisa essas alternativas nos pneus. Então, os consumidores prestarão mais atenção aos atributos que fornecerem os benefícios buscados. Geralmente, o mercado para um produto pode ser segmentado de acordo com os atributos que são importantes para os diferentes grupos de consumidores, tá, meus amigos? Então, ó, dá uma olhadinha aqui para mim, ó. Você viu que existe um monte de alternativas quando você vai avaliar alguma opção. Se você vai no hotel, você vai avaliar tudo aquilo ali. Se você vai comprar um aparelho eletrônico, você vai avaliar o desempenho dele em vários sentidos aí, né? Mas sempre o preço está envolvido em todos eles. Vocês já repararam isso aí? São poucos consumidores que fazem aquela compra sem olhar o preço. Ou tem muita grana, ou tá por fora de tudo mesmo, ou necessita loucamente desse produto. Aí ele acaba comprando, talvez por impulso, talvez por consumismo mesmo de fato, né? E aí a gente que é mercadologista, a gente ri. Tá? Por isso que é tão importante o P de preço, da política de preço, para a gente poder desenvolver um preço capacitado legal. Se é um produto de tecnologia com muito investimento atrás, a gente tem que tirar o atraso, entre aspas, e vender ele um pouco mais caro. Mas se é um produto de commodities que tem uma concorrência muito grande no mercado, né, aí fica mais difícil, tem que trabalhar com a margem mínima, tá, beleza? Então, meus amiguinhos, chegamos ao final de mais uma aula. Essa é a parte 1 desse nosso novo material aqui que fala do processo de decisão de compra. Na próxima aula, na próxima terça-feira, a gente vai encerrar esse material, tá bom? Encerrar essa apostila, são 28 páginas, 14 hoje, 14 na próxima. Aí a gente completa todo esse ciclo de aprendizagem a respeito do processo de decisão de compra no comportamento do consumidor, ok? Ora, vamos ter uma atividadezinha essa semana para vocês. Sei que a publicidade e propaganda está com uma atividade na sua semana, mas como eu combinei com vocês, eu vou dar uma atividade numa semana sim, outra semana não tem atividade. Então essa semana está caindo uma atividade simples aí que vocês vão fazer tranquilamente, né? Vou passar para vocês aí no portal, tá? Vai estar muito tranquilo, em cima do material que nós estudamos hoje, tá? E aí vocês podem escrever lá na parte de atividade, também no fórum, né? Pode
coloca na atividades lá e copia ele, cola lá no fórum para poder gerar a presença de vocês também nesse caso, ok? Esse material tá no meu portal, né, no meu canal YouTube Alex Caparelli, essa aula tá colocada lá, o link também tá no portal Ava para vocês, tá? Também dentro do meu canal profissional, que é Planeta Marketing Oficial, toda semana terça-feira com episódios Aprendendo Fácil. Entram lá, se inscrevam, dá uma curtida lá, ajuda o professor a divulgar esse material, que é todo de graça, tá? Todo tranquilo, e pra gente manter ele vivo, nós precisamos de vocês dando um joinha lá, tá beleza? Qualquer coisa, se precisar, manda um e-mail pro prof, né? É só mandar um e-mail, já recebo, eu respondo no mesmo dia, se for possível. E a gente tira qualquer dúvida de vocês, tá? Uma boa semana para todos, até a próxima terça-feira, onde a gente encerra essa matéria. Um beijo no coração de vocês.